Se você não estava preso nem inserido num retiro espiritual daqueles bem rígidos em que você não pode pegar o celular, tem que se isolar do mundo, você percebeu que nos últimos 3 anos, para ser mais objetivo, o nível das provas de concurso aumentou drasticamente. Aumentou drasticamente numa perspectiva de questões mais complexas, questões que exigem mais do que decoreba de prazos, mais do que decorebas de frases amarradas e frases engessadas de jurisprudências, do que decorar o que é uma adjunta adnominal ou o que é uma adjunta adverbial. As provas têm exigido cada vez mais contexto. Você consiga aplicar aquele conhecimento engessado numa situação prática. Isso é fato, eu acho que é de senso comum essa percepção e muita gente reclama desse novo contexto das provas, inclusive aquela lógica de que estudar somente por questões anteriores é o suficiente, né? Olhando o histórico da banca, dá para saber o que vai cair. Se a gente olhar, por exemplo, as provas do MPU, a prova do TSE unificado e outras provas recentes de bancas famosas e bancas tradicionais, você vai perceber que em vários momentos ela simplesmente deixa de lado o histórico de cobrança, o perfil de questões de provas recentes para inovar um pouco. Então, aquele concurseiro que só estuda pelo que mais cai, nem sempre consegue se dar bem. Apesar da gente saber que esse, sem dúvidas, é o melhor caminho, porque é o que mais cai. Então, a cada 10 provas, 8, 9 provas vão cobrar realmente o que mais cai. Então, uma ou duas vão sair um pouco dessa lógica. Então, se a gente sabe que a cada 10, 8 vão cobrar o que mais cai, a gente estuda realmente o que mais cai e também um pouquinho mais, né? Mas até para você saber o que mais cai, você precisa estudar muito. Beleza, esse ponto é importante, esse ponto de partida é fundamental para eu chegar aqui aonde realmente eu quero. As provas ficaram mais difíceis não só na parte objetiva. E eu posso falar isso com muita sinceridade e com muito conhecimento de causa, porque eu dou aula de redação. As provas de redação, os temas de redação, a forma como as bancas começaram a cobrar redação do último ano para cá, de 2023, 24 e agora 25, é um negócio assustador. E pouca gente está se dando conta. Eu não estou aqui para fazer propaganda do meu curso, nem vaga eu tenho no momento. Não tenho vaga no meu curso. Não vou te vender um curso com esse vídeo. Eu não quero te fazer sentir medo para comprar meu curso. Não tem vaga. Não tem vaga. Eu quero te dizer e te mostrar exemplos reais de provas recentes que provam, que comprovam, que ratificam a minha teoria de que não só a prova objetiva ficou mais difícil, como também a redação tem exigido mais de vocês. E digo mais, tem gente que não está passando em concurso ainda, simplesmente porque ainda não ajustou, não entendeu que a redação mudou e que o velho jeito de estudar redação, para quem estudava, porque pouca gente estuda essa matéria, os que estudavam e que estudavam do velho jeito, da forma tradicional, decorando frase pronta, decorando modelinho que cabe em qualquer tema, decorando esqueletinho de redação, decorando frase de filósofo, cara, você tem que mudar a lógica. E assim, não são vozes da minha cabeça. É o que de fato tem caído. Eu vou te mostrar aqui exemplos de provas policiais, de provas de tribunais, de provas de Ministério Público, independentemente da carreira. Não importa a carreira. Ah, professor, isso não atinge as provas policiais, porque na cabeça do concurseiro policial, concurseiro comum, né, o concurseiro policial, a média do concurseiro que faz prova de carreira policial acha que os temas de redação que vão ser cobrados em provas devem ser sobre a atividade do cargo, devem ser sobre segurança pública, devem ser sobre atividades inerentes às atribuições do cargo. Ledo engano. O cara que faz prova de tribunal, na cabeça dele ou dela, o tema da redação da prova do Ministério Público, ou do TJ, do TRF, do TRT, deve ser sobre algo relacionado às minhas atividades. Quem foi que te disse isso? Em que livro que isso está escrito? Qual regra, qual lei, qual doutrina, qual autor, linguista, disse alguma vez que a prova da polícia tem que ter um tema de segurança pública?
que a prova do Ministério Público deve cobrar um tema relacionado ao papel do Ministério Público na sociedade. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse que as bancas não podem cobrar questões filosóficas, desafios contemporâneos relacionados ao comportamento humano, sabe? Questões que tratam sobre a nossa psicologia, questões que tratam sobre os relacionamentos interpessoais, questões mais subjetivas como solidão, como apego. Por que as bancas não podem cobrar isso? E de fato, eu vou te mostrar alguns exemplos que comprovam o que eu estou falando. Exemplo aqui, ó, na prova do MPU, agora recentemente, esse aqui foi para o cargo de técnico. Não, na verdade esse aqui foi analista, tá? Analista do MPU. Mas eu vou mostrar também provas de técnico, vou mostrar prova de soldado, de analista. Então a banca falou o seguinte, ó, FGV. Os sociólogos explicam certas atitudes dos cidadãos contemporâneos, como a recusa do trabalho ou a recusa de ter filhos, pelo temor de dias futuros bastante incertos. Entre as causas de uma possível angústia diante do futuro, qual ou quais delas o incomodam mais? Então a banca direcionou uma pergunta para você, candidato. Entre as causas de uma possível angústia diante do futuro, qual ou quais delas incomodam você, mais incomodam você? Veja, a banca está te fazendo uma provocação filosófica. Aqui não tem um tema de redação. Ah, o tema foi atividade do Ministério Público diante da corrupção no Brasil. Não é um tema de redação explícito. A banca está medindo a tua capacidade de se posicionar filosoficamente diante da realidade. Professor, mas isso foi um caso isolado. Foi uma prova do Ministério Público da União, remuneração alta, tá? Um órgão difícil, não sei o quê. Não, meu amigo. Para com isso, vou te mostrar daqui a pouco. A mesma banca FGV cobrando um tema filosófico na prova de soldado, semana passada, da PM Tocantins. Nessa pegada, assim, mais filosófica. Ah, professor, mas eu não vou fazer prova da FGV, minha banca é IBFC. Ah, minha banca é FCC. Não importa, essa é a linha de praticamente todas as bancas hoje em dia. Se você não conseguir expressar uma opinião a partir de um viés filosófico, a partir de uma percepção clara da realidade contemporânea, da forma como o homem se relaciona com a tecnologia, da forma como nós nos relacionamos com outras pessoas, a superficialidade dos relacionamentos, a forma como nós estamos deixando de viver a humanidade para cair de cabeça na tecnologia, como nós temos trocado os relacionamentos humanos pela pueril, né? Pela puerilidade, se é que essa palavra existe, né? Uma coisa pueril, uma coisa frágil, né? Uma coisa que quebra muito fácil. Das relações cibernéticas. Enfim, se você não estiver disposto a enfrentar essas questões existenciais, dificilmente você vai passar em concurso hoje em dia. Porque dificilmente você vai encontrar uma prova de concurso que não tenha redação. E olha, você observar, a pontuação da discursiva está aumentando mais. Provas que nem tinham redação até bem pouco tempo. Provas de PMs, por exemplo, polícias civis, que não cobravam redação. Estão começando a cobrar e colocando lá 30, 40, 50 pontos numa discursiva. Outro exemplo de tema recente, também do MPU, ó. O futuro do planeta Terra está se voltando para os demais planetas do sistema solar. Opa! Um assessor do novo presidente americano diz ter a intenção de chegar a Marte em pouco tempo. Preocupação que também mostra a China. Ocorre, porém, que essas conquistas custam milhões e milhões de dólares, que poderiam ser empregados para a solução de problemas terrenos. Afinal de contas, as conquistas espaciais são um bom investimento ou não? Que ganho poderíamos ter com elas? Outra questão filosófica. Nessa prova, assim,
a galera ficou boquiaberta com esse tema, apesar de ser uma questão muito simples. Quem discute a sociedade, as desigualdades sociais, quem compreende as dinâmicas econômicas da nossa sociedade, minimamente, não precisa ser um economista, um especialista nessa. Basta você compreender as disparidades econômicas que há no nosso país, no mundo, conseguiria compreender esse tema sem se assustar com ele. Eu percebi que nessa prova a galera ficou muito assustada. Meu Deus, que tema é esse? Caiu sobre conquista espacial na prova, caiu sobre... Nada a ver, não era isso. Era uma questão simples. E aí, na tua opinião, a conquista espacial é mais importante, ou o investimento em conquista espacial é mais importante do que questões como fome, como criminalidade, como enfrentamento às questões ambientais? Era essa a pergunta filosófica que estava aqui incluída, inserida. E você tinha que se posicionar. Inclusive, tem modelo de redação lá no meu curso, né? Desses dois temas aí. Logo que a prova foi feita, eu já fiz modelos para que o aluno compreendesse a essência de como produzir uma redação. E lá eu falei, olha, eu me posicionei da seguinte forma. Não é que uma coisa é mais importante que a outra. Eu fui pela linha de que, olha, as conquistas espaciais são importantes, porque a partir delas o homem consegue desenvolver tecnologias que facilitam o combate à fome, por exemplo. Por exemplo, um telescópio pode ser capaz de monitorar, de verificar a existência de água em determinada região que está sendo afetada por uma crise hídrica. Então, por meio de uma imagem de satélite, graças às conquistas espaciais, eu consigo, por exemplo, prover água, alimentos, riqueza para uma região antes afetada pela escassez de água. Eu fui por essa linha de que uma coisa complementa a outra. Eu não posso jogar o jogo de culpabilizar tudo, de não, tem que combater a fome e tem que deixar o espaço de lado. Não, não é isso. Eu fui por essa linha aqui. Eu tô te mostrando esses exemplos para que você tenha essa clareza de que isso aqui não foi um caso isolado em prova de concurso. Tem sido essa lógica, tem sido essa perspectiva. Porque, veja, na prova objetiva, a banca já avalia a tua capacidade numa perspectiva mais objetiva. De, cara crachá, questão objetiva, marcou a alternativa correta, ganhou um ponto. Tá? É um tipo de raciocínio que é medido. E é importante. É uma prova de matemática ali, um RLM, uma informática. É um conhecimento mais prático. A redação vai avaliar outro tipo de conhecimento, que é um conhecimento mais multifatorial. É avaliar quanto o candidato é capaz de compreender as dinâmicas do mundo em que ele está inserido. É por isso que as bancas têm cobrado e aumentado o sarrafo na discursiva. Por que não dizer que o sarrafo da discursiva tem aumentado também por conta do maior acesso à informação? Hoje em dia o cara tem o ChatGPT a seu dispor, ele joga lá uma dúvida e o ChatGPT traz um livro pronto para a pessoa. Tá tudo pronto, é automático, é instantâneo, é fast food. E as bancas falaram assim, opa, conhecimento está muito disseminado, tá muito fácil a pessoa ter acesso. Hoje a pessoa decora 3 frases, faz uma redação, porque decorou isso aqui, e aí? E a pessoa que estudou? Não é justo, né? Então vamos começar a cobrar uns temas mais filosóficos para ver se essas pessoas conseguem, de fato, produzir uma redação autônoma sem precisar se ancorar num modelo pronto, numa frase pronta. É isso que ela quer, entende? E aqui não tem negócio de qual o melhor repertório para esses 2 temas que o senhor falou aí, professor? Não existe isso. Não é repertório, é a opinião autoral do candidato. Então, estudar redação agora é isso, galera, é leitura. Quem é aqui, cara, tenho certeza que se você for meu aluno, você lê os temas comentados lá do curso, você viu as aulas de repertório, você percebeu que a minha dinâmica é essa. Não deixa eu mentir aqui não, gente. Você que é meu aluno, tá vendo esse vídeo, comenta pra mim como os temas comentados, como as aulas de repertório fazem vocês abrir a mente de vocês, compreender essas dinâmicas sociais. Comenta pra mim, por gentileza, tá? Não me deixa mentir aqui. Então, outro exemplo, para não ficar só na banca FGV. Essa foi uma prova recente do TRF da 5ª região, banca IBFC, ó. Inclusive você que vai fazer aí prova
TJ Pernambuco, se eu não me engano, que é IBFC, né? Se não me engano, tem outra prova grande agora que é IBFC, não me recordo. Essa banca aqui também é casca grossa. Adora cobrar questões filosóficas, sociológicas, né, culturais. Olha o tema, a construção das margens na cultura brasileira contemporânea. Se quiser pausar o vídeo para ler os textos motivadores, você vai compreender melhor. Mas basicamente a banca está discutindo como a cultura de massa proporcionou condições de músicas, expressões artísticas até antes isoladas da sociedade, né, que não tinham espaço, não tinham protagonismo, agora conseguem ter um protagonismo maior, como o funk, como as músicas da periferia, as expressões artísticas dessa região, desses locais, né, mais marginalizados, agora conseguem ter mais proeminência na cultura. Se você gosta ou não, caiu na prova e você tinha que se posicionar, tá, a favor dessa cultura, porque o tema não dava margem aqui, tá, para que você se opusesse a essa inserção da cultura marginalizada, das expressões artísticas marginalizadas na cultura popular brasileira. Então era muito nessa pegada. As bancas também têm esse viés mais progressista e você não tem para onde correr, tem que jogar esse jogo, tá? Professor, e como é que eu faço para construir essa visão, meu irmão? Estudar redação do jeito certo. Parar com o negócio de porcaria de ficar tentando decorar as coisas para fazer redação, meu velho. É parar de querer comprar um curso novo toda vez que sai o edital de concurso que tem redação. Ah, saiu a prova tal, tem redação. Vou comprar um curso do zero. Aí você começa e não aprende. Ah, sai outra prova, outra banca, tem que comprar outro curso. Não. Redação é uma vez. Você vai estudar uma vez redação. Teoria, vai fazer leituras. Se você tem um bom curso, ele vai te dar as leituras certas, não adianta. Se o curso é ruim, ele não vai te dar leituras. Vai te dar no máximo coisas ali bem copiadas de ChatGPT e tal. Se você não pode comprar um curso também, vai no Google, meu velho, sabe? Bota no ChatGPT, sei lá. Mas tem que ler. Tem que ler. Tem que fazer leituras profundas, sim. Ler boas redações escritas também é um exercício muito bom, cara. Ler modelos prontos. Não é para decorar o modelo, não é para reproduzir o modelo. É para ler bons modelos. É ter boas referências de bons textos. Isso é muito importante. E, por fim, escrever, né, meu velho? No dia da prova, você vai escrever, você vai produzir uma redação de 30 linhas. Como é que você vai fazer uma prova que tem uma redação e você não está treinando? E, de preferência, mandando essa redação para uma correção de um especialista? Não faz sentido algum, tá? Outro exemplo também, ó, dessa mesma banca aqui, ó, IBFC. As relações contemporâneas de trabalho e a informalidade como direito de escolha. Todos esses temas aqui têm modelos prontos lá no Método Brabo, né? Repito, né? Nós não temos vaga no momento, tá? Não temos vaga. Tá tudo esgotado porque realmente eu não consigo atender mais do que a gente disponibiliza. Nós temos equipe limitada, nós temos correções, né? Então nós não podemos vender mais do que a nossa equipe consegue atender. Então, sempre temas aqui que vão ultrapassar essa linha do óbvio, do decoreba. Jamais, em nenhum desses temas que eu mostrei, que você conseguiria encaixar um esqueleto decorado. E vende, tá? Pensa num negocinho que vende fácil. Se eu abrir hoje um curso de esqueleto, prometendo aqui uma solução milagrosa, ó, decora aqui 20 esqueletos, você vai sair do zero e vai conseguir produzir qualquer redação sobre qualquer tema. Irmão, eu fico rico em uma semana. Fico rico em uma semana, o desafio. Mas eu não abro, porque eu sei que não funciona. Pode me criticar, pode falar o que você quiser, pode falar bem. Ah, mas eu decorei não sei o que do professor tal e consegui. Você não conseguiu por causa do esqueleto. Tá? Você tá se enganando. Se funcionasse, eu tava rico. Milionário. Vendendo esqueleto de redação. Como eu sei que não funciona, eu não vendo. Eu quero te ensinar a partir de uma honestidade, de um caminho realmente factível. Outro exemplo, para não me alongar muito, ó. Essa aqui foi na prova do MP do Rio, técnico, né? Como equilibrar os benefícios e os malefícios da solidão. Então, questão existencial.
né? Benefício e malefício da solidão. Caiu agora na prova do MP do Rio. Ó, PM Tocantins aqui, ó. Semana passada, soldado da PM. Muita gente ficou pé da vida com essa prova aqui. Professor, mas prova de polícia. Nada a ver esse tema aí pra soldado. Como assim, meu velho? Soldado vai viver, vai trabalhar numa atividade extremamente complexa. Ele vai lidar com diversas realidades sociais contemporâneas. Crises, o tempo inteiro vai se ver diante de crises. Então é muito importante que o soldado consiga compreender a sociedade a partir desse viés filosófico. Até para que o julgamento dele ou dela seja um julgamento mais claro sobre qual decisão tomar diante de um conflito, por exemplo. Não é só a força, não. Tem que ter inteligência para julgar e tomar decisões sábias na atividade policial. Então, a prova objetiva já avaliou se você sabe o que é um verbo, um sujeito, se você sabe o que é sabe, uma fórmula de Excel, se você sabe o que é a diferença entre crime impossível e crime tentado, tentativa cruenta, tentativa incruenta. Você sabe a diferença entre arrependimento posterior e desistência voluntária no direito penal. Se você sabe o prazo do inquérito policial na lei de drogas, isso a prova objetiva já avalia. A redação quer medir outras capacidades, outras habilidades. Se você concorda ou não com esse tipo de tema, olha aqui, ó. A banca traz aqui, ó. Leia o texto abaixo com atenção. Ó exames, tortura bárbara que o humanismo medieval adotou, legada às idades modernas, como o remanescente de uma inquisição sem apelo. Exames, vós nos tirastes o encanto da adolescência com as apreensões das notas, a emoção dolorida ainda nos triunfos, a mágoa suicida do amor próprio aos erros em público, a injustiça sempre relativa das aprovações que jamais contentam, enfim, esse pré-suplício do inferno, que serão as reprovações. Cara, se você é um candidato que não gosta de ler, e eu entendo, velho, nem todo mundo teve a oportunidade de ser incentivado a ler, tu tinha que escolher entre trabalhar e ler, sabe? Entre cuidar da tua casa ou ler. Eu entendo perfeitamente a tua realidade. Entendo. Mas se você não começar a se adaptar a esse novo contexto em que as bancas exigem que você tenha uma maior cultura, uma maior percepção cultural, você não vai passar em concurso de jeito nenhum. Para soldado, para técnico judiciário, para analista, para PM, para policial civil, você não vai passar. Porque essa é a nova realidade. Então, só esse texto aqui, velho, já quebrou as pernas. O candidato que tem um mínimo de compreensão literária, de leitura, de ter lido alguns livros de literatura, né, nacional, enfim, ele vai entender que se trata de uma crítica ao modelo educacional brasileiro que se utiliza de provas objetivas de decoreba para avaliar o quanto que você é capaz ou não de progredir na educação. Como que a educação brasileira ela ainda é deficitária para avaliar um indivíduo pelas notas. Compreende? Esse é o pano de fundo que está sendo avaliado aqui. Ó, quais são as suas opiniões a respeito? Trata-se de uma experiência positiva ou negativa? Por quê? Então, se o candidato não tivesse conhecimento de mundo suficiente para entender que esse texto difícil aqui está fazendo uma reflexão sobre o modelo educacional brasileiro, ele não conseguiria nem começar a redação. Então, de nada adiantaria você ter um esqueleto da puta que pariu que fosse. Você não ia sair do lugar. Porque é muito mais do que isso. Eu estou te mostrando exemplos de várias bancas. Olha aí, ó, Banca FCC. Essa prova aqui foi a prova do TJ Bahia. Prova do TJ Bahia. Ah, professor, mas eu não vou fazer prova da Banca FCC, não sei o que. Meu irmão, eu estou te dando exemplos de várias bancas. Ó, atente para o texto que segue. Numa entrevista concedida já há 50 anos, o compositor Dorival Caymmi explicou
explicitou, né, uma distinção que considerou importante. Não sou cortejador de massas, mas adoro a opinião do povo. Faço canções especificamente para que o povo goste e respeite. Redija um texto dissertativo argumentativo no qual você exponha com clareza a distinção estabelecida por Caymmi nesse trecho da entrevista e considere se essa distinção faz sentido para você. Pô, professor, não entendi foi nada. Que distinção maluca é essa? O que esse cara quis dizer? Quer dizer que eu tinha que ter lido um livro, eu tinha que compreender quem era Caymmi, Dorival Caymmi, para fazer essa redação? É claro que não. Mas você tinha que ter o mínimo de cultura geral para compreender que Caymmi está falando da cultura de massa, da necessidade que as pessoas têm, que a cultura capitalista tem, de tornar coisas complexas, de transformar aquilo, pasteurizar para que aquilo fique fácil de consumir. É a música que nós consumimos hoje. É tudo muito simples. As músicas são todas iguais. Olha, houve 10 músicas sertanejas e veja se elas não são praticamente todas iguais. A letra praticamente igual, a batida sempre igual. Isso é cultura de massa. Tá? Isso é cultura de massa, é a cultura fácil de consumir. Então, a banca está fazendo uma crítica à cultura de massa. E ela traz um texto de Dorival Caymmi com um nível de complexidade médio ali, para pegar o candidato que vai fazer redação e não consegue interpretar o texto, compreender um texto. Então o cara já começa mal ali, porque ele não tem leitura. Ele está acostumado a pegar a informação pronta no ChatGPT. Ele não faz aquela reflexão aprofundada, sabe? Baseada numa visão filosófica, sociológica do mundo. Ele vai lá querendo decorar o negócio pronto. E a banca não está deixando mais esse tipo de candidato ter oportunidade em concurso. Você tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Eu sou chato, velho. Sou chato. Mas eu tô querendo ter o bem. Tá? Tô querendo ter o bem. Ó. Outro tema para terminar o nosso vídeo. Ó. A crase, outra prova da banca FCC este ano de 2025. Foi TRT1, TRT do Rio. A crase não existe para humilhar ninguém, costumava declarar nas entrevistas o poeta Ferreira Goulart. Essa sua frase provocadora abarca mais do que o simples emprego do sinal de crase. Sugere que as normas básicas da linguagem escrita existem para aprimorar a comunicação e a expressão das nossas ideias e dos nossos sentimentos, e não para envergonhar quem, por alguma razão, não tenha tido acesso ao conhecimento delas. Redija um texto dissertativo argumentativo no qual você discutirá esse posicionamento de Ferreira Goulart. Então, quem é meu aluno que está vendo esse vídeo já deve ter visto. Todos esses temas que eu mostrei aqui já tem modelos prontos na plataforma no curso de redação. Porque eu quero que meu aluno leia o modelo para ele entender como produzir redações assim. Mas eu quero que ele também estude a redação na teoria, que ele treine. Aqui, basicamente, a banca traz uma discussão sobre o preconceito linguístico, né? E usa a metalinguagem, ou seja, a língua falando sobre a própria língua, para discutir como muitos profissionais, muitos professores, inclusive, fazem chacota com a língua. Pegam o aluno que comete um erro e faz chacota daquele aluno. Tratam um erro gramatical, seja de crase ou não, como instrumento de opressão aos indivíduos. Pesquisa aí. Já deve ter visto algum professor que faz chacota. E todo mundo fica, ei, sei o que, errou. Às vezes o cara também erraria do mesmo jeito. Então a gente trata o erro gramatical não como uma forma de se comunicar melhor, uma busca porque as pessoas se comuniquem melhor, mas como um instrumento de humilhação mesmo. Então você percebe que não adianta você estudar só para a prova objetiva. Você precisa se reinventar também na redação. Pelos fatores que eu já falei. Dificilmente tem prova que não tem redação. Os temas estão ficando mais complexos. Exige que você tenha uma visão cultural e uma visão de mundo mais complexa. Exige mais tempo de leitura e reflexão. E exige mais treino. Porque diante de um tema como esse, se você não estudou redação desse jeito, você corre o risco de jogar todo o seu histórico fora. A grana que você investiu para viajar, o cursinho que você comprou, a inscrição que você pagou, o tempo que você levou para se preparar para aquela prova,
vai pro ralo. Porque a redação vai te pegar ali na... Meu irmão, vai te dar uma rasteira muito grande. Então, essa era a reflexão. Meu irmão, se você não gosta de ouvir esse tipo de crítica, tudo bem. A maioria esmagadora não passa mesmo em concurso. Mas, se fez sentido para você, se você acordou, pô, professor, eu não estava ainda atento a essa nova realidade, eu preciso acordar, tá? Eu não tenho vaga hoje, mas estou com lista de espera aberta. Vou colocar o link na descrição da lista de espera das minhas vagas de julho. Vou abrir vaga somente agora em julho para novos alunos. E você pode aproveitar, porque eu abro poucas vagas e sempre com vagas muito limitadas e por poucos dias. É sempre assim. Tem gente que não aproveita e depois fica me pedindo: abre vaga, não tem vaga. Eu abro pouca vaga para atender bem os meus alunos com o nível que eles merecem. Tá bom, gente? Então, ó, um forte abraço, bons estudos. Eu tô aqui para ajudar você a melhorar e a passar mais rápido em concursos públicos. Forte abraço, valeu, fica com Deus.